A Lúcia, de repente, nós todos já sabíamos que ela sabia ler, só ela que não sabia. A Lúcia devia ter 4 anos, 4 anos e meio, Só 4 anos e meio. Só ela que não sabia, nós já tínhamos percebido, mas ela ainda não se tinha percebido. E de repente, neste dia, ela percebe-se, olha para a palavra que ela escreveu e lê mar. E ficou com aqueles olhos a brilhar, divino. E de repente, claro, a mãe chega, qual é a primeira coisa que ela pergunta? Que ela diz à mãe, oh mãe, eu já sei ler. E a mãe, é sério, Lúcia, que maravilha. Quem é que te ensinou? Ninguém, mãe. Fui eu que aprendi. Sozinha. Como é que me vais tirar este mérito, não é? Que foi com o meu esforço, o meu trabalho. Joana Rebelo é guia Montessori e cofundadora da Escola Montessori do Porto, a primeira reconhecida pelo Ministério da Educação. Esta escola que é um espaço capaz de apoiar o desenvolvimento natural inerente da criança. E esta escola que segue esta pedagogia centenária que está completamente atual neste mundo digital, que é muito mais do que camas rente ao chão, brinquedos de madeira e atividades bonitas, deixar as crianças aprender o que querem, quando querem, sem regras. É uma pedagogia que traz a criança para o centro da aprendizagem. E daí esta grande novidade, que continua sempre a ser uma novidade e que ainda não é bem implementada como devia em todo o país. Olá, Joana, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. É um prazer estar aqui a falar contigo na Rádio Observador. Bem-vinda. Viva, obrigada pelo convite, obrigada pelo desafio. Tu és madeirense. É verdade. Mas estás cá há muitos anos e por isso não tens sotaque nenhum, pois não? Exato, estou cá desde os 4, portanto... sim, muito bem, pronto, ok. Tu acabaste de chegar de Roma, aliás, estiveste em Roma há muito pouco tempo. É verdade, não consegui ver o Papa da janela. Conseguiste? Consegui. Tiveste sorte. Agora está tudo lá em Pantanas agora a pensar, não é? Sobre a saúde dele. Estiveste em Roma agora neste ano do jubileu, onde esperam-se mais de 30 milhões de peregrinos neste ano. Foste visitar a primeira Casa das Crianças, a Casa de Bambini, da própria sonho. Maria Montessori, no bairro de São Lourenço. Era um sonho que tu tinhas? Um sonho. Depois de estudar Maria Montessori há alguns anos e de conhecer toda a sua história, poder estar num sítio onde tudo começou... Incrível, e depois todo o desafio, porque não conseguia lá chegar, depois chegando lá tinha que me falar com alguém para me dar autorização e pensei, por favor, eu estou aqui à porta, deixa-me entrar. Imagina. Foi amorosa. A tua formação académica é extraordinária, tu tens várias licenciaturas, tens esta de aconselhamento psicossocial, tiraste no Instituto Superior da Maia, depois fizeste este Sócrates, este Erasmus em Liverpool, foste para a Inglaterra, fizeste um estágio no Brasil também, incrível, tiveste umas oportunidades incríveis numa comunidade terapêutica de alcoólicos e narcóticos. Foste psicóloga e técnica de reinserção na RA, nesta clínica de recuperação de alcoólicos também e de toxicodependentes. Fizeste depois uma pós-graduação em gestão de recursos humanos, licenciaste outra licenciatura em psicologia, ainda no ISMAI, um mestrado em Psicologia Clínica da Saúde, depois tiraste um mestrado em Psicologia da Especialização em Avaliação Psicológica. Ainda há aqui uma licenciatura em Educação de Infância ou não? Eu comecei, cheguei até ao terceiro ano, só que o meu estava ao mesmo tempo... Ia ser a terceira? Ia ser a terceira. Eu adoro aprender, eu adoro estudar, eu acho que vou ser uma eterno estudante. Claro, ainda bem. Porque acho que isso faz, não é? Nos alimenta, nos nutre e nos faz crescer e evoluir. Efetivamente as licenciaturas tiveram que acontecer porque questões de reconhecimentos, depois aconselhamento, na altura foi pioneiro o curso cá em Portugal, só que entretanto era para ter conhecido em Inglaterra como counselling, então, mas cá não tinha muita expressão, precisava trabalhar com toxicodependentes, mas depois quando quis enverdar e registar-me na ordem dos psicólogos tinha que ter a licenciatura em Psicologia. Sim. E depois com uma licenciatura que eu tinha tirado pré-Bolonha, portanto era de aconselhamento, enfim, toda uns quantos cenários. Eu tive que tirar várias licenciaturas e vários mestrados para conseguir finalmente as equivalências todas e depois cheguei ao fim e pensei, bolas, eu não quero nada disto. Mas não foi tempo perdido, claro. Não foi tempo perdido então, todo. Caramba. E ainda tiraste mais coisas, formação pedagógica de formadores, sensibilização à intervenção sistémica e familiar. Isto foi na Sociedade de Terapia Familiar. Tenho um filho que também fez esse curso e é maravilhoso. Incrível, este curso. Incrível. E foi aqui em Lisboa? No Porto. No Porto também tem uma sede? Também tem uma sede. Ok. E depois e na formação em empreendedorismo e incubação de empresa, é importante para ti, porque tens esta coisa da escola, tiveste que abrir uma escola, curso de animação sociocultural, tiveste uma oficina de serviço de emergência em caso de violência doméstica, isto é em São Francisco? São Francisco, como é que fiz uma formação do mês, porque eu tenho lá família. Ok. E pronto, e uma tia que trabalha lá, sabia que eu estava a trabalhar um trabalho mais comunitário, sempre trabalhei na área da psicologia, ainda que alguma da formação tenha sido mais específica em avaliação psicológica, mas na verdade eu sempre gostei de trabalhar muito mais no meio comunitário. E, portanto, como ela sabia que eu trabalhava em comunidades, em bairros desfavorecidos, com diversas situações de violência, e surgiu esta oportunidade, e foi na altura do verão, ela disse, olha, queres ficar a fazer esta formação, eu ajudo-te aqui a inscrever-te e essas coisas todas, porque quiser a nossa casa.
Então acabei por ir lá um mês e estive lá a fazer a formação. Esta oficina de serviços de emergência em caso de violência doméstica deve ser uma coisa muito complicada também, dura. Duro, muito duro. Mas tu és uma pessoa muito generosa, tu e o teu marido também, ele está aí também à espera, como as tuas filhas, porque és uma pessoa muito generosa com a tua vida, com o tempo que dás e o carinho que dás aos outros. Sempre fizeste muito voluntariado, é uma coisa que está no teu ADN, já a tua filha mais velha também já faz. Também já faz, completamente. Eu desde os 14, eu estava num clube de atividades ao sábado e elas começavam a dinamizar aos sábados, às vezes à tarde, íamos a um bairro que era lá perto, com algumas crianças pequenas e com pouco apoio para a retaguarda familiar, e nós dávamos apoio ao nível do estudo. E transmitir outro tipo de modelos, outros valores, outra forma de estar, outra forma de comunicar. E eu achei aquilo maravilhoso, não é? Que ele fazia. Às vezes fico a pensar, se não é uma perspectiva um bocado egoísta, porque eu sentia-me tão bem em poder contribuir, em poder ajudar. Estás a ajudar outros. É isso. É o mais altruísta que há. E sentia-me. Mas se é gratificante para ti, se tens ganho com isso, melhor, claro. Exatamente. Ainda bem. E foi tão bom que eu sempre que tive oportunidade, depois eu andei num colégio católico, portanto, no Colégio do Rosário, e lembro-me que no 12º houve umas cheias em Moçambique. Lá vais tu. E lá fomos nós, no bairro do aeroporto, no bairro do aeroporto para Maputo, pronto. Lá fomos e, portanto, todas as oportunidades que fui tendo... Voltaste daí há 2 anos, voltaste outra vez? Voltamos lá, exatamente, agora queremos já com adultos, a trabalhar com adultos. Centros de crianças órfãs, em Arrim, projetos de intervenção na comunidade, é o que tu gostas. Depois estiveste na Associação Escutar, voz de apoio, atenção telefónica, linha de apoio emocional também ouviste aí muitas histórias e também muita gente. Histórias. Nós atendíamos presos, à noite em diferentes pessoas, em diferentes contextos. Diferentes contextos, claro. E foi muito impactante, não é? Não tinha noção de que este pensamento passava pela cabeça de tanta gente e criar este compromisso com eles de voltamos a falar amanhã, não é? De manter mais um dia, de aguentar mais um dia. Também pessoas deprimidas ou quase suicidas, este género de coisas. Sim. Apanhavas muito? Muitas mesmo. A solidão então é terrível, dramático, não é? Terrível. E nas grandes cidades... É terrível, não é? Cheios de gente e estão sozinhos. Que morrem sozinhos. É verdade. Guiné, também passaste pela Guiné-Bissau, nesta intervenção no mês de férias na educação infantil. Aproveitei e fui lá. Exato, tu és extraordinária. E é por isso que, agora estou a pensar em Moçambique, Guiné, não sei o quê, tu gostas muito de danças do mundo. O que é que isso quer dizer? Tens aulas de kizomba? Dança flamenco, não. Já tive danças africanas. Eu adoro dançar, adoro cantar, tudo que é arte e expressão. Tens muita energia, pois. Tenho imensa energia, portanto tenho que consumir alguma forma. Exato. E portanto, tudo o que são danças e formas de expressão, também fiz formação em artes, eu estive no secundário em artes, depois entrei em Belas Artes, fui para a Psicologia, enfim, eu gosto de imensas coisas. Tens muitos gostos, muitas paixões. Muitas, depois gosto de guitarra, andei com aulas de guitarra, depois gosto de dançar, então experimentei vários estilos. Há uns anos, que agora me dedico mais ao flamenco, encontrei ali uma grupeta de amigas que e, portanto, vão contigo, partilham isso. Tiveste em Sotel, a tua experiência profissional passa muito pela psicologia, concretamente em Sotel, neste centro social, foste técnica social de acompanhamento de crianças e jovens em risco de exclusão social, apoiavas também as famílias, é uma coisa que tu fazes muito, que é muito importante. Foste psicóloga na Crescer a Sério, isto é uma ludoteca. Fizeste esta coisa bonita dos jogos de crianças, como é que é? O Quartos Brinquedos. O Quartos Brinquedos. Porque não havia muitos brinquedos, estavas farta das coisas dos ecrãs, vamos fazer uma coisa didática. Porque isso foi na altura em que eu comecei a fazer a formação Montessori. E quando eu comecei a fazer a formação Montessori, eu tinha pedido na minha empresa, onde eu trabalhava, uma licença sem vencimento. E eles não deram. E eu, tinha que fazer a formação era caríssima, e eu tinha que encontrar uma forma de rentabilizar. Exato. E portanto havia muitas interrupções, ou seja, tinha o curso, só que depois não conseguia encontrar um trabalho porque tinha interrupções constantes para ir para o curso, ou tinha estágios para fazer, ou tinha observações para fazer, ou tinha partes do curso que tinha que presencialmente fazer, porque não havia nada online na altura, e portanto tudo presencialmente, era tudo em Espanha, e portanto foi uma alternativa que eu encontrei. Depois tinha a minha filha muito pequena, só encontrava brinquedos de plástico, eu pensei, nada disto que quero, com muitas cores e muitas luzes, barulho, que a criança deu um papel completamente passivo. Eu pensei, o que é que ela aprende com isto? Que cansativo, não é? Está tudo feito, não é? E depois notava que as crianças, quando brincavam muito com estes brinquedos prontos, não é? Que carregam nos botões. Já estamos a falar nos materiais Montessori, não é? Exatamente, ficavam super excitadas, alteradas, e portanto, que mesmo não só em termos de desenvolvimento da aprendizagem que tinham com o brinquedo, mas contraproducente na própria serenidade da criança, porque é super agitado. Às vezes digo a brincar, como é que nós queremos que as crianças durmam naquelas caminhas de bebê com uma coisa em cima da cabeça, sempre a girar, com luzes, com cores, quer dizer, é impossível que a criança durma, não é? Não dá. Sobreestimulada. Completamente. Engraçado. Tu depois, então aqui estamos e também Barcelona também tem a ver contigo, mas já lá vamos. Antes disso,
tu e o teu marido decidiram, tiveram um vibe que vamos ajudar quem mais precisa, e então venderam a casa, despediram-se, arranjaram dinheiro e foram, uma casa, aliás, onde viviam há 3 meses. Pois é, temos acabado de mudar. Vamos participar num voluntariado no Equador. É verdade. E assim foi. Aqui tem a ver com a permacultura, com hortas orgânicas, agroecologia, ali em várias quintas, em várias cidades. Tu tinhas pedido um bebê há pouco tempo, portanto, mudaste mesmo de vida, um sonho que ficou adiado. O que é que a gente pode fazer agora? Que depois com o bebê se calhar é mais difícil, com bebés. E então lá foram vocês, Equador, e falar de quintas agroecológicas. Um ano. E foi aqui que foi a tua epifania com Montessori. Porquê? Conheceste alguém especial? Conheci. Portanto, eu estive em várias casas, portanto, com várias famílias, porque acompanhávamos e apoiávamos em vários projetos. Várias quintas, vários projetos. E num dos projetos, a certa altura, deparei-me com uma família, um casal recém-formado, e a rapariga deste casal era uma pessoa absolutamente incrível. A forma como ela comunicava, a doçura que tinha, a forma como ela resolvia os problemas, a forma como ela olhava para a vida. Ela fazia contas com ábaco, que pensei, ninguém faz contas com ábaco. Ela tinha um ábaco. Sim, incrível. Fazia contas com ábaco. A Paulina era um sonho. Marcou-te para sempre. Completamente. Então, eu quando a conheci, pois eu quis trabalhar para a quinta dela, porque queria viver de perto e perceber como é que ela tinha chegado a ser esta pessoa maravilhosa que ela Foste era. encontrar no outro lado do mundo. Completamente. Tinha mesmo que ser. Eu acredito que estas coisas, quando têm que ser, de alguma forma, o mundo... Acontecem. As coisas... Vão ter contigo. Conjectura organiza-se. Exato. E acabei por ir viver lá na quinta dela, trabalhar na quinta dela, conheci a família, a mãe dela ainda vivia no projeto, ligado ao projeto original, sim. E depois eu quis perceber que ela fez formação, ou toda a formação dela, académica, tinha sido neste projeto Montessori, criado por Rebecca e Maurício Wilde. Até aí não tinhas... Nunca tinha tido contacto com pedagogia Montessori. Portanto, este casal, a Rebecca, esta família Wilde e o Maurício, são ingleses ou são equatorianos? Ele era austríaco e ela alemã. E eles tinham ido para o Equador e quando tiveram filhos não tinham resposta, porque havia um filho o mais velho não se adaptava à escola e não tinham resposta nenhuma para ele. Inventaram eles então. E então ela foi fazer formação. Pedagogia. Exatamente, ela foi fazer formação em Inglaterra e depois trouxe para o Equador e depois modelo pedagógico, pronto. Sim, exatamente. E com fundou algumas metodologias ativas à mistura, portanto ela mostrava ali algumas coisas, mas tinha por base Montessori e ela criou todo um espaço lindo em madeira, com imensa luz, super bonito, com imensas plantas, assim, no meio da natureza. Era incrível, com um espaço exterior maravilhoso. E essa escola ainda existe? E mudou de sítio, entretanto. Eu fui à original, estive na original. Mas foi nessa escola que andou a Paulina, Paulina. Exatamente. Tu disseste, eu tenho que aprender mais sobre esta pedagogia. Não te passava pela cabeça que irias fundar uma escola? Nunca me passou pela cabeça. Mas já tinhas... Não, tu vieste lá grávida. Tu só depois é que tiveste a tua primeira filha? Minha primeira filha, exatamente. E depois a outra. Mas para ti não era o problema como aconteceu com os originais, vamos arranjar uma escola para as nossas filhas. Não tinhas isso na cabeça. Não tinha isso na cabeça, de facto. Que giro, ninguém em Portugal sabe disto. Vamos exportar este modelo para lá. Na altura eu queria perceber mais, porque eu acabei por fazer uma formação muito curta. Eu vi os ambientes montados com os materiais e pensei, porquê que eu não aprendi assim? A escola para mim não foi um mar de rosas, não é? Eu era uma aluna média, passava pelos pingos da chuva e lá andava, mas não me apaixonava, não tinha paixão nenhuma por aquilo. Eu ia porque tinha que ir e tinha que fazer e pronto. Olha, eu gostei muito da minha primária, mas como tu sabes, eu andei no Jardim Infantil Montessori. Por isso! É uma coisa que já não existe, era ali nas Amoreiras. Eu e os meus irmãos todos andámos Jardim Infantil Montessori. É a coincidência. Mas de facto era um ensino extraordinário. Diferente, agora é que eu percebo hoje que era diferente. Claro. Hoje já recebo de vez em quando pessoas como tu, da escola do Pedro Arrupa, alternativas, claro. Pronto, outras pedagogias e não sei o quê. Tudo bem, há espaço para toda a gente, eu acho. Mas de facto, agora é que eu percebo que o ensino de facto era especial e foi muito bom. E eu nesse ambiente, estive a ver visitei a escola e tivemos formação, exploramos com os materiais e eu aí, com 30 anos, finalmente percebi a lógica por trás da raiz quadrada. Aprendeste matemática e gostaste. E adorei. Pensei, isto é incrível, eu só queria mexer nos materiais e explorar e aprender mais. Eu pensei, caramba, onde é que isto andou a minha vida toda, não é? Porque é tão mais fácil aprender assim, é tão mais prazeroso e a pessoa consegue compreender. Não é? Porque a magia dos materiais é isto, são materiais concretos que nos permitem depois criar abstrações na mente e compreender as coisas. Não é? Porque nas escolas convencionais, digamos assim, apela-se muito à memória, né? A pessoa tem que decorar, se compreende ou não importa, que decore e que depois repita no teste. Não é? E, portanto, passado pouco tempo, esquece. Muito isso, ouvir e reproduzir. E depois, no ano a seguir, temos que repetir outra vez uma série de coisas, porque depois os programas repetem-se e acrescentam mais um bocadinho, mais um bocadinho.
E, de facto, isto acontece porque não há uma compreensão efetiva e não há uma retenção da informação, porque ela é passada de uma forma completamente passiva, não é? Portanto, um meio dispositivo. Como tu dizias, agora eu dou um saltinho para o fim da conversa que vai ser sobre as universidades. Era bom o método Montessori chegar às universidades. Sei que é um sonho. Eu sei que também era um sonho da Maria Montessori e ela morreu, ela morreu em 1915 ou por aí. E ela tinha esse sonho também. Começou a avançar dos 0 aos 3, dos 3 aos 6, por aí fora, até aos 12. Fizeste essas formações parcelares, digamos assim. E provavelmente existe até aos 18, se não me engano. Até aos 18, sim. Pronto, e portanto a parte das universidades ainda não, e a própria Maria Montessori tinha esse sonho, ainda não aconteceu. Mas é uma questão de tempo, não é? Bem, não sei se calhar. Não A Associação Montessori hoje Internacional. quem é que herda isso e que possa continuar essa A Associação Montessori Internacional é quem preserva, a mim, é quem preserva todo este legado de Maria Montessori e procura que as formações sejam fiéis àquilo que ela transmitiu, aos princípios originais. Pois há imensos sítios onde há formação, pronto. Mas estes são os responsáveis, não é, por pela pureza do original, exatamente. E, portanto, eventualmente, por ali, um dia, quem sabe, ela de facto morreu já com quase 82 e havia dois grandes sonhos que ela tinha. Um era ir à África, porque nunca tinha ido à África. Não, tinha corrido uma série de continentes, mas a África não tinha isso. Mário, vamos à África. Já tinha quase 82, 1952. E o outro era isso das universidades. E o outro era as universidades. O meu método devia chegar às universidades. Engraçado. Uma questão de tempo, às vezes. Calhar és tu, uma das principais mentoras. Muito bem, tu chegaste então do Equador. Agora, esta tua coisa da passagem, essa descoberta, esta epifania, esta da matemática, que de repente é linda, faz lembrar aquelas coisas. Com que idade é que descobriste? Não é? Olha, então chegaste e não havia cá formação nenhuma. Havia uma tal escola, pois a minha já tinha fechado. Havia uma escola em São Pedro Estoril, não é? Havia São Pedro Estoril, sim. Boaventura Montessori Nursery School, que a diretora da escola tinha formação, mas percebi que nem todas as pessoas tinham formação, porque é muito difícil encontrar pessoas formadas. Por isso foste para Santiago de Compostela, onde encontraste. Exatamente, a formação mais perto que eu tinha era Santiago de Compostela. Sim. Havia também em Londres, mas ficava mais longe, era muito mais caro. Então eu acabei por ir para Santiago de Compostela, ficava relativamente perto do Porto. Eu tinha uma filha, na altura tinha a Maria, ela era muito pequenina, tinha 18 meses, não é? Ela ainda mamava, portanto foi todo o processo de deixar de mamar, ir para estar meses fora. Esperaste um ano e meio para poder ir depois. Foi assim uma decisão importante, mas foi duro. Então eu acabei por começar a fazer formação lá. Foi quanto tempo? 2 anos? Seriam 2 anos, só que entanto como eu tive a Carminho pelo meio, passaram a 3. Ok. Sim, está bem, mas a formação é 2 anos. Sim, mas a formação são 2 anos, exatamente. Muito bem. Encontraste então esta Espanha, esta formação mas é muito engraçado, tu dizes, é uma coisa curiosa, de facto, estas escolas e este ensino, ensina-te pensamento e espírito crítico, o que em tempos de ditadura não dava muito jeito. Por isso tu dizes, se calhar, mas as razões de que a minha escola também fechou. E muitas, se calhar, que seguiam esse modelo, fecharam. Na ditadura não interessava que as pessoas pensassem muito por si próprias e não criticassem. Em todos os sistemas ditatoriais, portanto, não eram encorajados. Pronto. Mas tu tens sorte, o Ministério da Educação já foste reconhecida, não é? Sim. Aceita a pedagogia que nós utilizamos, ainda que não reconheça a pedagogia Montessori, o currículo Montessori, não é? Porque são coisas diferentes. Portanto, nós seguimos o currículo nacional, mas aceitam que nós utilizamos uma outra pedagogia. Portanto, at the end of the day, todos têm que alcançar aqueles objetivos. Exatamente. Agora, o caminho que eu uso, as metas curriculares, as aprendizagens essenciais, agora, o caminho que eu faço para lá chegar, eles dão-me aqui alguma flexibilidade. Portanto, a escola pública faz isso. Daí é a tua grande luta, o teu grande desafio. Nós temos que chegar à escola pública. Como finalmente conseguiste há 2 ou 3 anos, em Matosinhos, não é? Junto à Freguesia. Te apoiou na Câmara. Sim. Pronto, então aí conseguiste chegar à escola pública, porque como ainda não tinhas maneira de chegar lá, só agora é que chegaste, abriste na altura então uma escola privada, a tua primeira escola Montessori do Porto. Exatamente. Na altura nós batemos... Comecei a tua casa. Comecei a minha casa. É extraordinário. Incrível. Não tínhamos ainda as obras prontas? Diziam-me, tu gostas tanto de Montessori que entrou-te pela casa dentro, literalmente. E foi maravilhoso. Eu lembro praticamente meu marido sempre uma porta, as famílias entrarem por outra. Eu disse, ai meu Deus, anda lá que já vai começar a escola. Mas isto é bom porque tu, quando chegaste cá, as pessoas começaram logo, depois de formarem, digamos assim, em Santiago, depois contam-nos coisas, forma-nos, explica-nos, queriam saber. As pessoas estavam muito curiosas. Eu disse, mas eu acabei, quer dizer, nem tinha acabado a formação. A tinta fresca. Nem tinha acabado a formação. Dizia, mas tens que nos dar isso, mas o que é que eu vou contar? Eu não tenho experiência nenhuma. Eu tenho a cabeça a fervilhar, tenho imensas ideias, tenho imensa informação incrível que eu acabei de aprender. E lá comecei timidamente a partilhar em pequenas formações, em pequenos cursos, fins de semana, coisa assim. Muito bem, Joana, nós vamos ter aqui um pequeníssimo intervalo e já voltamos à conversa, vamos continuar a saber como é que foi esta evolução da tua primeira escola. Até já!
Estamos a conversar com Joana Rebelo, ela é guia Montessori e cofundadora da Escola Montessori do Porto, um espaço capaz de apoiar o desenvolvimento natural inerente da criança e a primeira escola Montessori reconhecida pelo Ministério da Educação aqui em Portugal. Muito bem, estamos a falar então desta começaste a dar formação, para se ser guia Montessori, guia, no fundo é educadora, não é? Sim, mas em Montessori chama-se guia, sim, porque é alguém que guia, que acompanha. Ok. É preciso ter uma licenciatura ligada à educação, portanto, pode ser psicóloga ou tem que ser, não é? Para o Ministério da Educação, para o Ministério da Educação é preciso, para estar em sala, não é? Segundo o Ministério da Educação, é preciso ter uma licenciatura em Educação. Portanto, se a pessoa é guia ou não é guia, para o Ministério da Educação é completamente irrelevante. Sim. Numa escola Montessori, o importante é ter a formação de guia. Agora, se nós queremos responder aos requisitos do Ministério da Educação, porque queremos ser uma escola reconhecida, nós temos que ter sempre em sala uma pessoa com formação em Educação de Infância. A Educação de Infância é o primeiro ciclo, não é? Tá bem. Portanto, só que nós, como temos sempre 2 adultos em sala, normalmente um dos adultos tem sempre esta formação, não é? Reconhecida pelo Ministério da Educação, e caso a pessoa que tem formação Montessori não tenha, a guia, não é? Não tenha este pré-requisito, como era o meu caso, por exemplo, não é? Porque eu não cheguei a acabar a Educação Básica, eu ia fazer pré-pri, entretanto, o mestrado. O magistério. Exatamente, o mestrado. Entretanto, não acabei, porque como tinha que estar em sala com as crianças e terminar o terceiro ano implicava estar a fazer dias e dias de estágio fora da escola, então não tinha possibilidade. Não tinha hipótese. Muito bem, Maria Tecla Artemisia Montessori, estamos a falar desta psiquiatra italiana, uma educadora, uma feminista, uma pedagoga, que nasceu em 1870, morreu em 1952, nasceu ali em Chiaravalle, onde teve até aos 5 anos, a primeira mulher que se formou em medicina em Itália, é extraordinário, na Universidade de Roma. Portanto, contra a vontade de tudo e de todos, o pai tinha que acompanhar a universidade, ela teve que passar todo um percurso. Anos de Itália. Incrível. Foi dificílimo. E elas diziam, as pessoas assobiavam a minha passagem, os homens, que, não é? Os colegas assobiavam a minha passagem, e ela dizia, soprem, quanto mais sopram, mais alto eu vou. Então era incrível, não é? Esta força que ela tinha, esta determinação, a única mulher praticamente ali no curso, e não se deixou bater. Teve uma coisa extraordinária, que esta formada em medicina, portanto, ela tinha prática em clínicas psiquiátricas, dos tais asilos, não era? Exatamente. E ela, onde estavam muitas crianças e que as pessoas achavam que eram atrasadas, e não era? Havia este estigma, mas ela reconheceu que não, elas têm um potencial imenso, nós é que não damos espaço para elas se poderem desenvolver. São palavras dela. Fez um trabalho incrível. Não é, elas não têm problemas físicos ou mentais, têm problemas educacionais. Isto é incrível, porque até aí as crianças, até aos 7 anos, era a menina que punha um laço na cabeça ou o menino que vestia a marinheiro e acabou. Achavam que eles não aprendiam. Não perguntava nada, nem... Achavam que só aprendiam a partir dos 7 anos. Até aquela idade estavam lá para fazer de bibelô. E, portanto, não reconheciam. E com crianças, ainda por cima, com algum tipo de dificuldade, então essas é que eram consideradas idiotas e completamente colocadas à margem. Então estavam em asilos, em clínicas psiquiátricas, ao mesmo tempo que os adultos. Ela achou isto uma aberração. Achou isto surreal. Ela via que as crianças brincavam com migalhas e diziam, eles, coitados, não sabem fazer nada, brincam com migalhas. Ela, não, atenção, eles não têm mais nada e, portanto, eles exploram com o que têm. Eles estão a brincar com o que têm. E o que têm são migalhas, então é isso que eles brincam. Então, na sequência disto, ela resolve criar então uma escola ortofrénica, juntamente com outros colegas psiquiatras. Ortofrénica tem a ver com as crianças um bocado surdas. Com necessidades educativas especiais. Ok. Então pode ser um bocado surdas ou tudo. Sim, no geral. Sim. Qualquer tipo de dificuldade que ela pudesse ter. Cognitiva ou que Exatamente. Okay. Só que ela, de facto, não tinha ainda muita informação sobre como... Ela era médica, portanto, em termos de pedagogia, portanto, ela foi estudar. Psiquiatra. Exatamente. E ela acaba por estudar Itari Segan. Itari Segan eram médicos franceses que trabalhavam precisamente com a surdez, com crianças surdas. Os tais materiais de Segan. Exatamente. Os objetos, exatamente, as tábuas de Segan, uma série de materiais que foram concebidos por Segan. Foi ele que ficou responsável pelo Victor, o menino que foi encontrado na Floresta de Aveyron, e, portanto, o menino com 10 anos que foi encontrado na Floresta de Aveyron. A criança selvagem. Eu sei. Foi, exatamente. E foi que depois está inspirado nesta história, o livro da Célia Mowgli, exatamente. E então ele, com esta criança e com outras crianças, ele explorou como é que eles conseguiam aprender, porque ele não comunicava, então através da exploração de materiais sensoriais, não é? Desde o grande e o pequeno, as diferentes texturas, sentir as letras, porque o Victor nunca chegou a falar, efetivamente. Portanto, ele comunicava com gestos e conseguia compreender algumas coisas, mas ele nunca chegou a comunicar. Isto levou-lhes aqui para outro aspecto, que eram os períodos sensíveis, para perceber o que é que aos 10 anos esta criança já não tem, que já não conseguiu aprender a ler, a escrever e a falar, por assim dizer. As crianças são esponjas, não é? São completamente esponjas, especialmente nestes primeiros 6 anos, que Maria Montessori chamava os anos dourados, porque ao contrário do que diziam, ela conseguiu perceber que nestes primeiros 6 anos a criança dotada de uma mente absorvente, que absorve tudo como uma esponja, com imensa facilidade e sem dificuldade nenhuma, portanto, sem esforço.
E depois, com esta ajuda destes períodos sensíveis, não é? Que são aqui uma espécie de umas janelas de oportunidades nas quais a criança tem aqui uma maior facilidade de adquirir uma determinada competência que depois fica para a vida, não é? E que, no fundo, aqui vai criando os alicerces daquilo que vai ser a sua mente, portanto, a sua arquitetura cerebral, não é? E que lhe vai servir para toda a vida. Portanto, as bases são criadas aqui. E ela dizia, muito mais importante que os anos da universidade são estes primeiros 6 anos. Por isso ela chamava-lhes os anos. É incrível. Em 1907 começou então oficialmente esta pedagogia Montessori. Ela abre então a Casa das Crianças, que tu visitaste, com 50 crianças, dos 2 aos 6 anos. Ela foi várias vezes indicada para o Prémio Nobel da Paz, nos anos 49 a 50, pelo profundo contributo para a educação da criança. Hoje em dia há mais de 8 mil escolas Montessori espalhadas pelo mundo. A neurociência, para grande alegria nossa, veio confirmar e corroborar, não é? O que ela veio implementar é extraordinário. Por isso há muita gente que diz, não, isto é uma pedagogia centenária, isto é de 1907, isto tem mais de 100 anos, isto não serve hoje. O mundo, exato, está desatualizado, está obsoleta. Mas é mentira, tu dizes, não, então, quanto mais digital e mais online é o mundo... Claro, mais precisa aqui desta compreensão, deste conseguir pensar fora da caixa, deste ter espaço para fazer por si, explorar com as mãos. E não só com o dedo no ecrã. Não é? Exatamente, não é? Porque as crianças absorvem o mundo pelas mãos. Maria Montessori dizia que as mãos são o veículo da inteligência. E de facto a ciência vem corroborar tudo isto, porque de facto diz que nós aprendemos e nós criamos todas estas estruturas neuronais através de tudo aquilo que experimentamos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que exploramos, tudo aquilo que comunicamos e partilhamos e, portanto, estamos a construir mesmo a nossa mente. Portanto, isto é muito forte, não é? E perceber que ela, nesta altura, com base na observação, porque ela, na altura, não tinha os meios que nós temos agora para perceber como é que funciona o nosso cérebro, e ela, nesta altura, com base na observação, porque toda a pedagogia dela está baseada na observação, naquilo que ela observou ao longo de 40 ou 50 anos, não é? E ela conseguiu perceber como é que a criança aprende, o que é que a criança gosta, e para lhe poder preparar todo o mundo que lhe desse todo este espaço, esta liberdade para ela aprender por si só. Não é que incrível as especificidades deste método. Ponto 1, privilegia a criança no centro da aprendizagem. A tónica não está no professor. Completamente. Não tem que o professor não é só para ensinar, para debitar. Não. Aliás, ao contrário, ela dizia, eu não ensino nada. A criança é que aprende. E se nós pensarmos quem é que nos ensinou a falar... Quem é que nos ensinou a falar? Ninguém. Nós aprendemos porque tínhamos um ambiente falante, tínhamos um ambiente estimulante e, portanto, é exatamente isto que ela nos vem dizer. Portanto, nós não precisamos de ensinar nada à criança, ela vai aprender porque ela tem uma curiosidade natural. Uma criança não é que está parada, que não se mexe e que não quer saber, tem alguma coisa. Porque a criança naturalmente é curiosa, ela gosta de fazer coisas, ela quer imitar o adulto desde pequeno. Nós às vezes limitamos, não, tu não faz, não, deixa estar que eu faço. É matar a curiosidade, é toda esta vontade que a criança tem natural de fazer, de aprender, de imitar o adulto e depois queremos que eles façam mais tarde e eles dizem, não, agora não me apetece. Pois, nesta abordagem a criança é a protagonista do processo de ensino, da aprendizagem. Pronto, esta psicopedagogia reconhece a criança como criadora das suas próprias capacidades. E, de facto, uma coisa muito importante, cada criança é única, cada ser é único, original e irrepetível. E este método Montessori consegue tirar isso. Consegue, porque se nós percebemos que nós somos todos diferentes... Como é que nós queremos, no nosso método, no método de ensino mais convencional, nós percebemos que as crianças são diferentes, mas depois queremos que elas aprendam todas a mesma coisa, ao mesmo tempo. Não é? E isto é impensável, não é impensável. Claro. Portanto, isto é antinatura. Sobretudo muito nas universidades e nas escolas antigas, mais tradicionais, como é que isto em 2000 anos não mudou? Na Grécia já era anfiteatro, com o professor à frente a debitar e os alunos a tomar notas. Há 2000 anos depois continua assim. Continuamos. E com a evolução tecnológica. E escrever no quadro, e nós temos que copiar e acabou, e depois temos de decorar aquilo para o teste. Mas depois queremos que as crianças sejam criativas e que pensem fora da caixa, quando nunca lhes foi dada a oportunidade... Espírito crítico. Nunca lhes foi dada a oportunidade, a liberdade sequer de pensar por si, de explorar. Nunca lhes perguntaram, nunca lhes deram... É verdade. Mas quem é que te disse isso? Às vezes até a ousadia de dizer como é que tu, com base em que tu vais dar, onde é que tu leste essa opinião? Mas eu pensei pela minha própria cabeça e cheguei aqui a uma determinada conclusão. O ambiente preparado, tudo clean, apetece mexer, tocar, manipular, brincar com os materiais, aprender em movimento, envolver as crianças no dia-a-dia, simplificar as coisas, partilhar dividir as dificuldades, outras frases que a gente vem estudando os teus métodos e é isto que a gente ouve. O de compor de dificuldade, é lindo isto. Claro. O crescente autoestima e autoconfiança das crianças, capacidade de pensar pela própria cabeça, formar seres capazes que façam as coisas por si, claro. Desde os 0 anos, assim que se nasce. Queremos cidadãos ativos, participar no meio onde estamos inseridos. Tu tens umas histórias extraordinárias destas pessoas, a Lúcia, que aprendeu a ler sozinha. Foi maravilhoso. Estava eu a observar uma sala em Espanha, andava a observar, e de repente uma criança, porque nós começamos a decompor os sons na palavra, por exemplo, eu falo na palavra caneta, com que som começa? A criança sabe, não é? Que a caneta vai começando a associar o som, de repente associamos o som, gostavas de ver como é que se desenha o som que?
que, agora que já descobriste que a palavra caneta tem um som que tu gostavas de ver como é que se desenha, então trabalhamos com o alfabeto móvel, começamos a compor, fazer puzzles de letras, e neste processo, normalmente é quando as crianças aprendem a ler, porque de repente começam a juntar e começam a olhar para a palavra e começam a ler. Porque Maria Montessori dizia que a escrita, elas começam a escrever primeiro e só depois começam a ler, porque a escrita é análise de sons e a leitura é síntese dos sons de uma palavra, é um processo mais abstrato. Então, num dia específico, neste dia em que eu estava a observar, a Lúcia de repente, nós todos já sabíamos que ela sabia ler, só ela que não sabia. A Lúcia devia ter 4 anos, 4 anos e meio, 4 anos e meio. Só ela que não sabia, nós já tínhamos percebido, mas ela ainda não se tinha percebido. E de repente, neste dia, ela percebe-se, olha para a palavra que ela escreveu e lê mar, e ficou com aqueles olhos a brilhar, divino. E de repente, claro, a mãe chega, qual é a primeira coisa que ela pergunta? Não é que ela diz à mãe, oh mãe, eu já sei ler. E a mãe, é sério, Lúcia, que maravilha. Quem é que te ensinou? Ninguém, mãe. Fui eu que aprendi. Sozinha. Como é que me vais tirar este mérito, não é? Que foi com o meu esforço, o meu trabalho. E Maria Montessori dizia isto, dar às crianças, permitir-lhes experimentar a alegria de aprender por si. Porque depois disto não foi preciso dizer à Lucy, lê aqui o que é que diz. Ela queria ler. Já tinha ela tinha esta vontade de aprender. De ela nem tinha descoberto algo por si. E é como connosco, se nos dizem o final de uma charada, perde completamente a piada. E se calhar passado pouco tempo já nem nos lembramos e depois tem que nos dizer outra vez, porque já não nos lembramos, porque de facto não foi descoberto por nós. E portanto, quando é descoberto por nós, a informação fica. É? Nós retemos toda esta informação. Isto aplica-se em tudo aquilo que nós aprendemos. As reações dos pais à mudança, os pais reagem bem quando falas da tua escola e que é um método diferente do tradicional? Ficam curiosos. Okay. Tem alguns que diziam, eu gostava muito que o meu filho viesse para aqui para ele fazer o que ele quiser. Eu disse, então se calhar vem aqui. Eles têm liberdade, naturalmente, têm imensa liberdade, com limites, não é? Porque nós na sociedade vivemos com limites, não é? Eu não posso fazer o que me apetece, independentemente dos outros, não é? E portanto nós temos que viver... E depois há metas curriculares para cumprir, não é? Exatamente. Quem está muito divertido numa escola, depois chega aos exames finais e depois não, e ninguém passa, não tiveram a matéria. Mas responsabilizando-os, é mesmo engraçado, eu ordeno no primeiro ciclo e nós dizemos, olha, é importante que no final deste ano nós consigamos saber isto, e nós temos uma grelha e às vezes vêm eles ter connosco, olha, eu já sei isto, podes pôr aí um visto na tua grelha porque eu já sei. Então, eles são responsáveis também por este seu processo de aprendizagem, eles sabem que é importante e percebem para que é que lhes serve, não é? Porque às vezes nós pensamos, gramática, que chatice, que aborrecido gramática, mas quando eles percebem a função das palavras e o que é que isto lhes vai permitir fazer e a riqueza que lhe vai permitir escrever e a compreensão do texto, e depois a forma lúdica com que se trabalha a gramática, não é? Todas as escolas Montessori dizem Montessori. Isto é, um pai quer descobrir uma escola Montessori perto de si para pôr os filhos. Vai à net e à AMI, por exemplo, a associação. Não há muitas escolas Montessori, efetivamente. Não há para não? Não. No Porto temos uma, que é a nossa. Aqui em Lisboa há umas 3 ou 4. Sim. Há uma no Algarve. E depois vai havendo alguns projetos, não é? Algumas comunidades de aprendizagem, alguns projetos muito giros, mas para algumas escolas, não é? Com currículo reconhecido. A nossa é a única que é reconhecida pelo Ministério da Educação. Eu conheces também esta Kairos aqui em Cascais também. Sim. Também faz questão disso e depois em cima é um espaço lindo que é inserido na natureza e depois tem galinhas e coisas. Incrível, porque tem tudo toda a parte da vidro quinta, para o verde. Já lá estive, é super bonito. É muito importante, esta escola tem esta função, muitos miúdos adoram, os pais envolvidos também. Exato, e fazer para esta ponte para a vida, não é? Porque Maria Montessori falava-nos da educação, uma educação para a vida. Não é? Precisamente para fazer esta ponte com aquilo que nós aprendemos e fazer a ligação com a vida, com o dia-a-dia. No secundário, a escola tem uma extensão para uma quinta, ou seja, tudo aquilo que eles vão aprendendo vão aplicando na prática, não é? Toda a parte que aprendem de biologia, depois aplicam com os animais, não é? Toda a parte de gestão, de organização, de cálculo, normalmente têm sempre a gestão de um projeto que eles próprios iniciam, tem um projeto de empreendedorismo que eles próprios começam para perceber como é que tudo isto funciona e perceber toda a aplicabilidade e toda a parte de produção de texto, de audiovisuais, portanto, tudo aquilo que eles aprendem conseguem canalizar e aplicar. Por exemplo, no Equador, no México, quando estava uma das minhas formadoras, eles tinham todo um processo de tratamento de águas com uns lagos que eles formavam, com plantas que filtravam, tinham também todo um projeto de turismo rural, enfim, tinham ali toda uma... E, portanto, eles percebem que as aprendizagens... Uma aplicabilidade das coisas. Não é uma aplicabilidade. Porque eles diziam, eles saem do 12º ano com uma estaleca, com o mundo e não só em termos de cultura geral, porque em Montessori nós temos crianças que adoram países, bandeiras e sabem os países que fez os mapas. Ele sabia... O miúdo encontrou aquela super energético também, é como nós. Super e depois às tantas descobriu aquela coisa dos mapas e começou a construir. Hoje sabe os países todos do mundo e as bandeiras. As bandeiras. Eles diziam, Joana, e como é que se chama este Estado dos Estados Unidos?
sei lá como é que se chama este Estado dos Estados Unidos, lembro perfeitamente, dizer, eu não sei como é que se chama este, chamaram então aqui as soluções. Mas ele já sabia aquilo tudo, os países todos, impressionante, porque partiu de um interesse dele. E não há limite, não é? Não há limite para a curiosidade. E, portanto, ele aprendeu imensas coisas, depois queria saber quantas pessoas viviam ali. E, portanto, de repente, da geografia, passamos para a matemática, e depois passamos para a escrita do nome do país, nome das capitais. Exatamente. Outra criança que também estava entusiasmadíssima com dinossauros e começou a ler nomes de dinossauros e pensei, nos livros, nos manuais de primeiro ano, tem mamã, papá, mãe, pai, escola, coisas assim, menino, menina, e ele aprendeu logo Tiranossauros Rex, Triceratops. A mãe preocupada porque a criança adormecia a fazer cálculos de multiplicar. Cálculos de multiplicar, então agora. Com milhares. Ela disse, olha, a cabeça dela não para, Joana, a cabeça dela não para. Porque ela, de facto, está tão entusiasmada, porque estamos a aprender, tem uma criança do 2º ano, que está a fazer cálculos com milhares, com 2 dígitos, e, portanto, aquela cabeça não para, ela fervilha, ela está a passar as tomadas todas, cor e salteada, é uma doideira. A outra que aprendeu a dobrar tecidos, então agora em casa é uma ajuda preciosa da mãe, não é? Está sempre a ajudar tudo. É incrível, porque há um exercício em 3/6 que é precisamente o dobrar tecido. Então temos um quadrado e do quadrado fazemos o triângulo, fazemos um quadrado mais pequeno, fazemos várias figuras e, portanto, trabalhamos não só a geometria, mas também são atividades que têm uma sequência lógica de passos, que ajuda aqui a ordenar também toda a estrutura mental e também serena. Eu lembro-me quando estava na formação, essas eram umas atividades que me ajudavam a acalmar. Não é? Quando eu precisava de ajudar a concentrar um foco, porque é uma atividade bastante longa. E, portanto, também gostas do do it yourself, não é? Gostas dos bricolares. Adoro. E então esta criança... Art Attack. E esta criança começou a dobrar estes tecidos, a fazer este exercício de dobragem na escola e de repente também diz-me, Joana, o que é que ela está a aprender aí? Que ela em casa dobra tudo. Está a dobrar as coisas todas, o que é que está a acontecer aí? O ideal seria os pais no futuro poderem escolher a pedagogia onde encaixar as suas crianças, numa escola pública. Claro. É incrível de pensar que em 1918, na Holanda, a escola pública seguia o método Montessori. Em toda. 1918. Sim, incrível. Não é? Mas o ideal era isso, não é? Hoje em dia tem que procurar bastante. Ainda não há sequer uma pós-graduação para ensinar isso. Isso tentamos nós, juntamente com a Escola Superior de Educação do Porto, criar uma pós-graduação Montessori. Isto porque a grande dificuldade depois de abrir projetos é porque há pessoas formadas. Isto é uma pedagogia muito específica e também é uma das razões pelas quais, de facto, não conseguimos abrir, não se consegue abrir mais projetos e a pedagogia fica muito reduzida, não é? A maioria das pessoas têm a formação é caríssima, é imenso tempo e, portanto, agora temos aqui a possibilidade do online, mas mesmo assim. Que conselhos é que tu dirias a pais que quisessem aplicar estes princípios Montessori em casa? Uma ou duas boas ideias. Permitir que as crianças colaborem nas atividades do dia-a-dia. Nós às vezes afastamos-nos porque demora mais tempo. Mas a verdade é que se permitirmos integrá-los, vamos acabar por poupar tempo na medida em que depois não temos que andar a atender àquela solicitação. Ou ensinar de raiz. Ou ensinar de raiz, ou tê-los em frente à televisão. Não é? Eu lembro-me da minha filha com 18 meses, a partir do momento em que ela conseguia subir a uma cadeira e estar ao nível da banca, ela descascava os legumes e cortava para pormos na sopa, com descascador. Incrível. Há ferramentas muito simples que as crianças podem usar desde pequenas. Punha e tirava a louça. E não são perigosas. Punha e tirava a louça da máquina. Punha e tirava a roupa da máquina. Há atividades que ela pode ajudar. Completamente. E depois, tudo o que ela podia fazer, pegava na sua roupa, punha no cesto da roupa suja. Porquê é que nós temos de continuar a fazer pelas crianças coisas que elas conseguem fazer? Sim. Quando isto... a cama ou... Exatamente, porque isto é das roupa espalhada, exatamente. E depois queremos dizer-lhe, muito bem, porque queremos aumentar a sua autoestima. A melhor forma de aumentar uma autoestima de uma criança é ela própria perceber o seu sentimento, ter este sentimento de competência, ela perceber que é capaz e que é um elemento útil naquela família que colabora. Exatamente. É um elo daquela cadeia, mas tem que funcionar também. É isso. E, portanto, eu não tenho televisão em casa. Não tenho televisão em casa, portanto não tenho. E, portanto, as minhas filhas sempre colaboraram em todas as tarefas do dia-a-dia. Portanto, somos uma equipa. Desde sempre. E, portanto, quando nós começamos a envolver as crianças nas tarefas no dia-a-dia, as birras reduzem porque elas estão a fazer algo útil e estão ocupadas, estão connosco, eles querem estar connosco. E resulta, eu devo dizer isto porque vi o teu marido ali fora e uma das tuas filhas e tem um ar muito super feliz, adoram-te. Isso é muitíssimo bom. É engraçado porque depois de aprender isto tudo e estas competências que já aqui falámos, a felicidade das crianças também é um bom sintoma, que é um sistema que resulta. Completamente, não é? E vê-las serenas, felizes, despreocupadas, tranquilas. É maravilhoso conseguir observar, não é? Como elas interagem com a preocupação do grupo, não é? Porque tudo aquilo que elas fazem, ainda que, principalmente nos primeiros 6 anos, Maria Montessori dizia que é importante nestes primeiros 6 anos eles façam alguns trabalhos de forma mais individual, para que possam perceber o que gostam, o que não gostam, o que querem, o que não querem, quem são. Mas ao mesmo tempo, para se conhecerem, não é? Porque quantas vezes nós, enquanto adultos, andamos a fazer este trabalho de, ora bem, quem sou eu, o que é que eu quero, qual é a minha missão de vida, é o meu elemento, como dizia Ken Robinson. Mas então elas, né, ter este espaço para isto, mas também perceber que tudo aquilo que elas fazem tem impacto no grupo.
tem impacto na pequena comunidade a qual estão inseridas. Então, quando eu preparo uma peça de fruta, eu não preparo só para eu comer, eu preparo para mim e deixo uma parte para partilhar com todos. Cada vez que eu arrumo algo na sala, é não só para mim, mas para todos. Cada vez que eu arranjo uma jarra de flores, cada vez que eu ajudo algum amigo, eu estou a colaborar para esta pequena comunidade. Então, esta educação para a paz, para a cooperação e não para a competição foi algo que Maria Montessori defendeu a vida toda. Esta luta para estar na escola pública, este desafio inicial, finalmente há 2 anos aqui, a Câmara de Matosinhos, sim. colaborou na formação então na criação de 2 salas Montessori ao nível do pré-escolar, na rede pública. É engraçado porque quem diz que isto é uma coisa antiquada, 2 professoras que foram das que mais aderiram a este modelo, tinham 20 e tal anos de prática já, não foi nada aquela coisa, as novas é que vão gostar, as antigas não, querem tudo. Não, elas gostaram imenso desta novidade e perceberam. Porque elas próprias diziam, hoje eu vejo que aquilo que nós estamos a fazer não chega. Não estamos a conseguir chegar às crianças, não estamos a conseguir ajudá-las a alcançar o seu máximo potencial, não estamos a conseguir chegar até elas, não é? Portanto, com os desafios, ainda por cima, com os desafios todos que temos cada vez mais, de toda a tecnologia, de toda esta rapidez de tudo, esta celeridade, esta falta de tempo. Portanto, precisa mesmo que as crianças na escola tenham este tempo para estar, para ser, para conhecer, para explorar, para descobrir manipular. Por si, para manipular, não é? Porque senão depois temos crianças atadas que não conseguem apertar nos atacadores. Temos crianças que chegam à universidade e têm os pais que ir lá resolver as coisas por elas. Pois. Onde é que as pessoas, para terminar, Joana, o nosso tempo acabou, infelizmente, pessoas que queiram ferramentas, aprender alguma coisa, fazer alguma formação nesta área, onde é que se podem dirigir? Ou o que é que podem consultar na net, alguma coisa? Sim, nós na escola vamos tendo aqui algumas formações, na Escola Montessori do Porto, nós vamos tendo a nossa página, vamos tendo aqui algumas formações. Há também o Instituto de Educação Maria Montessori Portugal, que também tem uma série de formação Montessori. E os livros de Maria Montessori, são uma delícia. A Portuguesa de Educação Montessori também existe, não é? Sim. Pronto, o Instituto é importante, como é que se chama? Instituto de Educação Maria Montessori Portugal. Muito bem. Porque é o que tem formações reconhecidas pela AMI aqui em Portugal. Pronto, portanto, então, é um instituto de referência. Exatamente. Sim. Muito bem, Joana Rebelo, não temos mais tempo, infelizmente. Quero agradecer muito esta tua passagem. Foi um reviver da minha infantil, também da minha primária. É extraordinário. E, de facto, é um método com provas dadas e que era bom que conseguisse implementar mais e ser aberto em todas as escolas públicas. Embora todas as crianças se encaixam muito bem. Ou há crianças, eu ouvi dizer que até havia guias, que disseram, não, para a minha filha mais velha isto não deu muito, eu pulo numa escola. Isto pode acontecer. Crianças que não se dão bem neste sistema. Maria Montessori, de facto, dizia-nos que esta pedagogia era para todos. Agora depende da forma como se os acompanha, não é? E há crianças que têm, que apresentam alguns desafios e nós mesmo como adultos, Maria Montessori dizia-nos que a grande dificuldade é a preparação do adulto. E nós como adultos temos que nos conseguir preparar e adaptar para qualquer tipo de criança. Bonito, esta ideia da pedagogia está centrada na criança e não tanto no professor, que não é só aquele que vai debitar coisas. Exatamente. E que o ajuda a aprender e o guia nesse caminho. Por isso que guia, por isso alguém que guia. Incrível. Exatamente. Joana, muito obrigado por teres vindo. Obrigada, muito boa sorte para a tua Escola Montessori do Porto. Obrigado por teres vindo. Obrigada.